Pois é, conservadorismo, tradicionalismo, reacionarismo. Vou tentar ser o mais objetivo, o mais rápido possível, tá bom? Para o vídeo não ficar tão longo. Mas é um assunto um tanto complexo, já vou avisando, tá? Porque, por exemplo, existem muitos autores conservadores e eles se divergem entre si. E há conservadorismo, por exemplo, em tudo que é área. Conservadorismo de poder, conservadorismo de manter o status quo, conservadorismo de elite, conservadorismo dos clássicos, de conservar o que é clássico, enfim, autores conservadores, autores que se dizem conservadores liberais, tá bom? Que até fogem até mesmo de um contexto, como posso dizer assim, coerente, tá? Então, assim, é um assunto complexo. Então, assim, eu vou tentar sintetizar bem isso, tá? Vou tentar resumir isso, para você entender mais sobre tradicionalismo, reacionarismo, conservadorismo, você vai ter que ler, você vai ter que ler livros, né, para expandir o seu conhecimento. E é um assunto também que diverge muito das opiniões das pessoas, né? Lembrando que este vídeo aqui foi a pedido de um membro do Apoia-se, então se você quer que o seu pedido seja atendido, é claro, tem que estar no universo aqui do que o canal traz, né, dos temas do canal, né, de política, geopolítica, economia, história, filosofia, sociologia. Dentro desse universo eu trago aqui para vocês. Mas você tem que fazer parte do Apoia-se, eu atendo seu pedido. Porque muita gente pede temas de vídeo, mas não participa do Apoia-se. Eu estou priorizando pedidos do Apoia-se, tá bom? Comentário fixado e na descrição o link, tá bom? E aproveita e se inscreve no meu canal secundário, que eu vou estar postando vídeo todos os dias, praticamente, né? Todos os dias, neste canal secundário, tá? Vídeos de terceiro, que não são menos importantes que desse canal aqui. Temos que entender que há diferenças entre conservadorismo, tradicionalismo e reacionarismo. Antes de falar sobre reacionarismo, eu quero falar primeiro de conservadorismo e tradicionalismo, porque é bom você entender a diferença desses dois para depois a gente partir para o tema de reacionarismo, tá? Que também se difere bastante. E como que o nacionalismo se encaixa nisso, né? Será que o nacionalismo é reacionário? Será que ele é conservador? Será que ele é tradicionalista? Né? Será que ele é doutrinário? Vamos trocar uma ideia a respeito disso. É um assunto polêmico que divide opiniões. O que eu posso dizer a respeito do conservadorismo, por exemplo? Né? No Brasil, infelizmente, o conservadorismo se resume a bolsonarismo. Se resume a olavismo e esse tipo de merda. Né? Por exemplo, o Dr. Enéas, ele defendia, por exemplo, a bandeira, ele queria conservar a indústria nacional, ele queria conservar a ética, né, a moral, ele queria conservar os clássicos principalmente, ele queria conservar aquilo que é estatal, que é poderosíssimo, que é estratégico, sem vender para os outros, conservar o patrimônio público. Essa imprensa podre que defende interesses escusos, antinacionais, chamou-me de nazista e fascista, porque eu luto a favor da minha pátria, porque eu defendo a ordem, a disciplina, o respeito aos símbolos nacionais, as forças armadas, os valores cristãos que são universais, enfim, porque eu defendo tudo aquilo que a humanidade levou milênios para construir e que eles tentam agora desesperadamente destruir. É por isso que a imprensa me ataca, porque ela tem medo da verdade. Meu nome é Enéas. E se diverge muito, né, do conservadorismo aí de bolsonarista. Que é o conservadorismo do bolsonarista e o que é o conservadorismo do Dr. Enéas? Além disso que eu falei que o Dr. Enéas defendia, né, a bandeira, o hino nacional, até chamavam ele de fascista, de nazista, né? Ele queria conservar os clássicos, ele queria mostrar que os clássicos não podiam ser ignorados, independente do clássico. Tanto é que ele citou que ele lia Kant, que ele lia Engels, que ele lia Marx, que ele tinha uma certa admiração pela União Soviética. Ele até criticou, ele falava assim, olha, se você quer entender a Revolução Francesa, você tem que ler Rousseau. Você não pode querer discutir Revolução Francesa sem entender quem era Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. O Dr. Enéas disse isso. Ele falava que ele lia muito Engels. Ele falava também que a prova de um pudim era comê-lo, ou seja, ele estudava os clássicos e analisava com o presente para tirar uma diretriz para o futuro, tá? Então, por isso que o Dr. Enéas falava dos clássicos. Ele falava muito, assim, do Manifesto Comunista que ele leu, ele comparou com o Stuart Mill, falando que não dava certo, que a prova de um pudim era comê-lo e tal. Quem vê as entrevistas do Dr. Enéas sabe disso.
tá bom? Sabe disso. Então, Dr. Enéas, ele lia tudo, cara, tudo que era clássico, para tirar lições do passado, para entender o presente, para não repetir o erro no futuro. E sintetizando tudo isso, ele era um conservador, um nacionalista também. Tá? Diferente do bolsonarismo, que é o quê? Se resume a que bolsonarismo, velho? Ser conservador nos costumes e liberal na economia. É isso. Né? Ser contra a parada gay, ser contra casamento gay, ser contra liberação de droga, porte ilegal de arma, dar autonomia total para policial e pronto. Se resume no conservadorismo dos bolsonaristas. Só isso. Colocar uma camisa do Brasil, cantar o hino nacional, falar errado, cantar errado ainda, nem saber cantar quando canta, né? Colocar uma camisa do Brasil, dizer que meu partido é o Brasil e entrega todas as estatais lá fora, entrega todo o nosso patrimônio público. Se resume a isso o conservadorismo no Brasil, esse lixo, sendo que a obra conservadora é muito grande. Por exemplo, há um debate muito bom que eu peço para vocês pesquisarem sobre Thomas Paine e sobre Edmund Burke. Né? O Edmund Burke, que é o pai do conservadorismo aí, né? Que é o dito conservador e liberal. Só que ele é muito incoerente e muito oportunista. Eu não gosto do Edmund Burke. Já o Thomas Paine, como liberal, eu até gostei dos argumentos do Thomas Paine. Ele foi muito mais coerente, mostrando que o Edmund Burke estava sendo totalmente coerente, dizendo que era conservador e liberal ao mesmo tempo. Então não tem como ser conservador e liberal ao mesmo tempo. Não tem como, porque é uma corrente filosófica. O liberalismo não é só econômico também. Ou seja, você está percebendo que as coisas são complexas? Há cheio de quesitos filosóficos, sociológicos e contextos históricos envolvidos no meio de tudo isso. Então, assim, é difícil sintetizar tudo isso. Então, assim, eu quero só trazer aqui as diferenças básicas, tá? Porque se você quiser se aprofundar, você vai ter que ler livros a respeito desse assunto. Então, diferenças básicas do que é o tradicionalismo, do que é o conservadorismo e do que é o reacionarismo, tá? Então, assim, o conservadorismo, uma diferença com o tradicionalismo ali, ele é um pouco mais radical que os tradicionalistas. Porque os tradicionalistas, eles até aceitam a modernidade. Até aceitam. Mas só que desde que não deturpem aquilo que a humanidade ficou ali milênios para construir. Né? Desde que não deturpe algo ou extingue algo que é tradicional. Porque eles falam que se é uma tradição é porque é bom, porque funciona, porque é legal, porque a humanidade gosta. Então eles são contra essa pós-modernice, né? Essa pós-modernidade, tanto de esquerda quanto de direita, né? Esse período pós-moderno, né? Porém, eles não querem descartar aquilo que é uma tradição. Porque eles olham aquilo e veem como algo que identifica pessoas, a humanidade e o contexto que a gente vive. Porque veio de lá de trás. Mas eles não são tão radicais, eles preferem isso, né, os tradicionalistas. Eles querem seguir suas tradições, somente isso. Né? E também depende muito da tradição, a gente tem que discutir muito isso. Claro que o tradicionalismo tem que ser algo voltado para o Brasil, né? Porque havia, né, eu dou esse exemplo bíblico aí, né, básico. Né? Havia uma tradição lá na Bíblia que mostra, né, até que Cristo falou que atire a primeira pedra, que uma mulher adúltera, se ela tivesse, né, ali traído o marido dela, a sociedade podia pegar um monte de pedra e tacar nela. Será que mantém essa tradição? Será que essa tradição é uma tradição boa? Então, assim, a gente tem que ver o contexto do que é brasileiro, do que é do Brasil, tradições brasileiras. Eu gosto de tradições brasileiras, cara, eu gosto. Não que eu seja um tradicionalista e tal, mas depende muito da tradição, é preciso discutir sobre essas tradições, o que é bom, o que é ruim, né? Mas só que os tradicionalistas, eles não aceitam que uma abolição dessa tradição, né? Quer ser pós-moderno, quer fazer coisa nova, faz, mas desde que não interfira nessas tradições. Né? Já o conservador, ele é muito assim mais rígido, né? Tanto é que ele faz partido político pelo mundo todo, né? Pelos Estados Unidos, por tudo que é lugar. Né? Há um conservadorismo político nisso. Há partidos conservadores. Né? Eles não aceitam muito isso. Né? Eles são mais radicais, eles estão dentro da política. O conservadorismo, ele reivindica que o status quo seja mantido. Mas só que o que acontece? Eles não idealizam o passado. Ele não idealiza o passado, ele não fala que o passado era bom e tal. Só que ele não quer que mexa no status quo. Você entendeu a diferença? Eu tentei ser bem simples aqui, tentei ser bem objetivo, bem claro, nessa diferença entre tradicionalismo com conservadorismo.
Lembrando que o tradicionalismo ele não visa muito a área econômica, já o conservador sim, ele visa a área econômica, ele é conservador sobre poder. Só que tem uma coisinha que vocês devem estar assim, peraí cara, mas Enéas não era um revolucionário? Porque ele falou sobre revolucionarismo de ideias, etc. Sim, exatamente. Enéas não era conservador nesse ponto econômico no Brasil porque não tinha como ser. A gente não estava numa era Vargas, a gente estava numa era de neoliberalismo. Não tem como ser conservador na economia, nessa economia neoliberal. A não ser que o Dr. Enéas estivesse, por exemplo, no poder, vigorasse, ou tivesse um nacionalista no poder. Aí ele seria conservador na economia. Já os conservadores de fora, que querem manter um regime econômico conservador. Quer um exemplo? Por exemplo, o Fidel Castro. Ele era um conservador. Tá? Aí o nego já vai dar dislike, porque não conhece as obras conservadoras. Ele era conservador de regime, um conservador de poder. Ele era um conservador econômico, porque ele não mudou isso. Tudo bem que tinha os embargos econômicos impostos pelos Estados Unidos, mas é outro assunto. Mas nos Estados Unidos mesmo, o governo sempre ele é conservador, o governo ou republicano e etc. Ele é um conservador, porque ele quer conservar aquele modelo, e aquele modelo é um âmbito idealizado já imperialista. E eles são conservadores daquilo, até mesmo da área econômica. Já o tradicionalista não visa esse negócio econômico. São tradições mais culturais. Entendeu? Então o conservadorismo ele é um pouco mais aprofundado na coisa. Ele é um pouco mais radical e cheio de ideias. Os tradicionalistas eles são mais de boa, digamos assim. Então, assim, como eu disse, o Dr. Enéas ele era também um revolucionário de ideias, por causa disso. Então ele era um conservador e revolucionário ao mesmo tempo. Fabinho está sendo incoerente, não tem como ser conservador ao mesmo tempo que um revolucionário, você é um idiota. Não, o idiota é você que não lê. Você que não lê. Que existem vários tipos de conservadores. Então o Dr. Enéas ele era um conservador, só que ele queria estar no poder para conservar a economia nacionalista, então ele seria um conservador, digamos assim, entre aspas, mais completo. Mas como que ele vai conservar poder e poder econômico sendo que ele é um nacionalista? Você está entendendo? Então, assim, ele era um revolucionário, sim, de ideias, porque quando você tira algo do poder e coloca outro modelo de poder, isso é uma revolução. É uma revolução. Quando você troca tipos de poder, tipos de movimentos, tipos de economia, é uma revolução. Só você estudar o termo do que é revolução e ver o que é. Revolução nem sempre é armada. Revolução industrial, por exemplo, não é uma revolução armada. Uma revolução armada você tira um poder, a força ali, para colocar um regime ali, um outro tipo de poder. É uma revolução, uma troca de poder. Às vezes de elite para elite, de oligarquia para oligarquia, muitas vezes, a maioria das vezes. São raras as vezes que os proletariados conseguem fazer isso. Já foi o contexto disso, porque geralmente o exército está do lado de quem? Dos revolucionários? Não, está do lado da elite. Mas, Fabinho, será que o tradicionalismo se resume somente a isso, algo cultural? Ele não é mais enraizado, mais profundo? Claro que é, porque o tradicionalismo ele é uma corrente filosófica. Porque o tradicionalista, ele coloca a tradição como um equilíbrio da sociedade. Porque se você tirar toda a tradição de uma sociedade, você tira a identidade dela e vira uma bagunça generalizada e ferra tudo. E eu concordo com isso. Eu não sou um tradicionalista, mas eu concordo com eles nisso. Que há uma identidade, há uma história por trás de tudo isso. Muitas coisas precisam ser mudadas? Claro que precisam. Mas há uma história, há um equilíbrio sobre a sociedade. E para o tradicionalista, como ele é menos rígido, ele quer que a história mostre o que é bom e o que é ruim. Ele não quer impor uma tradição apenas e falar, não, isso aqui, pronto, acabou, é ruim, pronto, e a tradição é melhor, acabou. Não, ele traz fatos históricos, ele mostra que a história prova, né, o que a história tem de tradição ruim e boa, descarta a ruim, mantém a boa e traz o equilíbrio para a sociedade. É uma corrente filosófica isso. Agora você entendeu a diferença de um conservador para um tradicionalista? Se você entendeu, beleza. Se você entendeu, volta o vídeo, porque agora eu vou falar de reacionarismo. Então o reacionarismo já é algo que eu acho uma doença mental, velho. Desculpa. Eu acho uma doença mental. São aqueles caras que querem voltar por um período, por mais que tenha fontes históricas e a pessoa gosta disso, ela não viveu o período. E se ela
tivesse vivido, será que a classe social dela, aonde que ela se encontraria? Tem gente que é reacionário que quer voltar para a era do feudalismo, até aqui no YouTube defendendo isso, coisa de louco, retardado. Eles querem pegar, recortar uma parte da história, colar no presente e viver isso para o futuro e para o resto da vida assim a humanidade, que é estagnar a humanidade como se ela não evoluísse, como se as coisas não mudassem. Então assim, eles querem recortar o passado, colocar no presente e viver isso para o futuro e que todo mundo viva isso e pronto, acabou. Às vezes jeito de se vestir, jeito de falar, tipos de música, de cultura. Você está entendendo? Eles querem vivenciar uma época. E querem fazer com que você vivencie isso com eles, porque eles gostam. Não interessa se você gosta ou não. Reacionário é isso, é nego... Desculpa, cara, mas é nego retardado, na minha opinião. Débil mental. Eles se encontram no passado idílico, perdidos por tradições geralmente que são de jornalistas, de políticos, de intelectuais, geralmente da elite, e quer colocar isso para a sociedade, como se a gente não tivesse um histórico gigantesco de desigualdade social, de má distribuição de renda, a gente só perde para a Serra Leoa, na África. Por exemplo, eles se diferenciam de um revolucionário. O revolucionário ele quer trazer a era das luzes, digamos assim. Já o reacionário não quer entrar numa era das trevas. Ele quer se manter no cantinho, tipo, time que tá ganhando não se mexe, mas será que você tá no time que tá ganhando? Você faz parte de uma elite que não passa fome, não passa necessidade? Então, eu sou muito mais revolucionário. Eu não gosto desse negócio de reacionarismo. Geralmente quem é reacionário é quem tem dinheiro. Tá entendendo? Que queria viver numa época que ele estivesse num patamar econômico legal. Uma pirâmide social bacana. E não só os tradicionalistas que falam, nossa, na minha época era melhor e tal. Geralmente são reacionários que falam isso, tá, gente? Não são, assim, tantos tradicionalistas, porque os tradicionalistas, eles continuam vivendo as suas tradições, né? Eu disse que eles também falam isso, que são tradicionalistas, porque, assim, eles continuam vivendo e falavam que era bom e tal, e continuam vivendo isso. Já o reacionário, ele despreza totalmente, cara, a época de agora e fala, não, na minha época era melhor, e tenta impor. Tá entendendo? Então, assim, o reacionário é um tipo de doente mental. São as minhas opiniões aqui, tá? Então, assim, o que o nacionalismo se encontra nisso? O nacionalismo é reacionário? Não. A não ser por alguns integralistas doentes mentais. Alguns, não todos. Que querem viver exatamente a década de 30. Querem usar uniforme verde, quer que eu já conheci, nego que pensa assim, pessoas que pensam assim, integralistas. Querem meter o uniforme verde, o sigma, meter a mão pra cima, gritar Nauê. Querem que as mulheres usem certos tipos de roupa. Tipo o Jânio Quadros, cara, que era doido aquele cara. Jânio Quadros era louco. Depois eu vou fazer um vídeo a respeito de Jânio Quadros, e trazer pro canal. O cara queria que as mulheres fossem pra praia sem usar biquíni, só com roupas mais longas e tal. Queria, entendeu? Então, assim, reacionário total. Alguns conservadores aí, que se dizem integralistas, querem usar o uniformezinho verde, meter a mão pra cima, gritar Nauê. E quer que seja assim, quer que o homem se vista de um jeito, que fale de um jeito, escute músicas da época, que valorize aquele passado e fique naquilo e traga pra cá porque era melhor do que hoje. Sabe? Não é bem assim. Então, assim, o reacionarismo não é um nacionalismo. Porque o nacionalismo ele visa as culturas nacionais, as tradições, tudo. Mas ele visa a área econômica, ele visa tudo, a sociedade como um todo. E esses reacionários, geralmente são poucas pessoas, não são tantas assim, são mais conservadores que são as outras pessoas, não reacionários. E tem ódio do presente, quer voltar para o passado. Então, assim, o nacionalismo não tem que abranger só parte desses débil mentais. O nacionalismo ele tem que abranger tudo, toda a sociedade, todo o seu contexto. Os nacionalistas também acabam sendo um tanto conservadores, porque ele quer conservar a indústria nacional, ele quer conservar as culturas, o folclore, a arte, a música brasileira. Ele acaba entrando nessa área conservadora também. Só que você não precisa ser um conservador para você ser nacionalista. Porque só de você querer conservar a indústria nacional, por mais que você não diga que você é um conservador, você se coloca como um progressista, por exemplo, de repente você é conservador em algumas áreas. Porque se você é nacionalista, é inevitável você não ser conservador em algumas áreas. É inevitável. Você quer conservar a indústria nacional, você quer conservar uma economia de Estado protecionista. Ou seja, você quer conservar isso, você não quer abrir para livre mercado, livre comércio, que é deletério lá fora.
Então você acaba sendo conservador nessa área. Nem que você for progressista na área social. Entendeu? Então é isso, galera. Espero que você tenha entendido aonde o nacionalismo se encaixa, o que é conservadorismo, o que é tradicionalismo, reacionarismo e suas diferenças. Eu tentei ser bem aqui, bem objetivo, mas é um assunto complicado. Então leia livros a respeito do assunto e tamo junto. Até o próximo vídeo.